Você vai ouvir agora uma mensagem de fé e esperança com nosso pastor Aldanei Martins. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Esse texto é um texto que com certeza muitos têm pregado, certamente você já ouviu muitas ministrações desse texto, mas esse texto tem algo sim tremendo para nos ensinar nesta manhã, que é sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. O versículo 13 do capítulo 24 de Lucas diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Nesse texto, irmãos, nós podemos extrair aprendizados importantes para os nossos dias, porque na verdade nós vemos essa passagem tão maravilhosa que o evangelista Lucas registrou no seu evangelho.
Eu quero trazer uma palavra baseada nesse texto sobre o seguinte título: conversa e discussão traz distração. Conversa e discussão traz distração. Eu quero, irmãos, na realidade, trazer essa palavra porque nós vemos que os erros que os 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, eles cometeram erros, e eles então, devido a esses erros cometidos, eles não desfrutaram na íntegra da presença de Jesus que caminhava com eles, porque o foco deles estava errado. O foco deles estava nos acontecimentos. Eles não estavam focando o que Jesus havia dito para eles. Jesus havia dito para eles várias vezes que o Cristo haveria de padecer. Jesus veio com uma missão. E nos diz o texto aqui que eles estavam indo num lugar chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E aqui nos é revelado o nome de um, Cleopas, e não o do outro, não é registrado aqui. Porque na verdade esses discípulos fazia parte dos discípulos que seguiam Jesus. Não eram os 11, né? Porque sabemos que Judas Iscariotes já havia tirado a sua vida. Então, aqui se refere, quando eles retornam, então eles voltaram para os 11. Mas eles eram discípulos de Jesus, que acompanhavam Jesus, conheciam o ensinamento que Jesus havia dado. Jesus havia falado por várias oportunidades, ensinado eles que haveria um dia que ele ia passar por sofrimento, mas ele ressuscitaria no 3º dia. Nós vemos aqui então a primeira coisa que quero chamar a tua atenção, porque me chamou a atenção estas verdades que nós vemos nesta pequena passagem, que realmente eles estavam sofrendo algumas falhas graves na sua vida de discípulo. Mesmo convivendo com Jesus, aprendendo os ensinamentos que Jesus tinha passado, e eles estavam naquela situação, devido aos acontecimentos, eles deixaram-se levar, porque na verdade, vamos nos colocar na pele deles. A pessoa que eles tinham colocado, né, a sua expectativa, eles achavam que aquilo que Jesus estava falando ia para mais além, era mais longe, mas Jesus estava dizendo para eles cada dia que haveria um momento de sofrimento e de morte, de cruz, mas haveria também a ressurreição. Mas eles estavam naquele momento tristes, porque o mestre havia sido morto. Eles estavam assustados e estavam entristecidos. E nós vemos então que a falta de entendimento e fé debilitada era o que estava acontecendo com eles. E muitas vezes, irmãos, a falta de entendimento deixa a nossa fé debilitada, porque ali faltou-lhes entendimento do que Jesus havia falado para eles. Porque quando aquele homem aproximou-se dele, fez de conta que não sabia o que estava acontecendo, mas Jesus naquele momento estava presente ali junto com eles, e eles focaram os acontecimentos e não notaram a presença de Jesus. E quantas vezes, irmãos, nós não aplicamos aquilo que nós aprendemos, aquilo que Jesus tem falado ao nosso coração. Ali faltou uma aplicação. Se eles tivessem aplicado na vida deles e estivessem andando os dois, mas estivessem falando: oh, eu glorifico o meu Senhor, porque já se cumpriu o que Ele havia falado para nós que ia acontecer, porque Ele já falou o que ia acontecer. Agora é só questão de tempo, é só nós aguardarmos, porque Ele vai ressuscitar. Mas não, o tom da conversa deles era com o semblante entristecido, eles estavam arrasados, eles estavam desanimados, eles estavam sem esperança, na verdade. Porque pela conversa dos dois, eles focaram aquela situação e eles não notaram nada ao seu redor.
Às vezes, irmãos, Deus está fazendo coisas tremendas, porque Deus, Ele faz coisas tremendas na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida, mas nós estamos focados naquele problema. E quando nós estamos focados naquele problema, irmãos, aí temos discussões, conversas e discussões, porque conversas é muito boa, mas quando entra a discussão, ela traz distração. Porque aí a pessoa começa a focar aquela discussão, e não nota os benefícios que Deus está realizando na nossa vida e na nossa família. Aqueles homens perderam, eu creio que a maior oportunidade que veio até eles, e eles perderam naquele momento de tristeza, momento que eles estavam caminhando sem esperança, mas de repente Jesus chegou ali, conversando com eles, Jesus fazendo um teste com eles, na verdade, para ver se realmente eles tinham aprendido o que ele tinha ensinado. E aí então nós vemos que Jesus não se agradou nada do que ouviu deles. Jesus não se agradou, porque Jesus falou para eles no versículo número 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Ele relatou tudo quanto ele ensinava, tudo que os profetas haviam falado, e eles estavam com dificuldade, irmãos, de crer. Vocês custam entender. E eu quero dizer para você que nos dias de hoje, irmãos, às vezes nós vivemos um momento assim, nós custamos entender o que Jesus está nos dizendo. Porque eles tiveram o privilégio de ouvir o próprio Jesus falando com o corpo ressuscitado, porque naquele momento Jesus apareceu como uma outra pessoa, com a semblante diferente, com a fisionomia diferente. Eles não reconheceram. Mas eu quero dizer para você que hoje, na verdade, Jesus está presente nas nossas vidas. Há a presença invisível de Jesus nas nossas vidas e a presença visível. A presença invisível é pela nossa fé, pela manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E a presença visível é Deus usando os irmãos, usando os seus servos, os seus discípulos, para ministrar em nossas vidas, para falar conosco. Então a presença visível de Jesus aqui na terra são os discípulos dele nos dias de hoje, que é eu e você. A presença visível de Jesus é quando, por exemplo, você está discutindo com o teu cônjuge, ou discutindo com qualquer que seja, acerca de qualquer assunto, às vezes num momento bem acalorado. A presença de Jesus é aquela que nós temos que ter convicção em crer na sua palavra, que diz lá em Mateus 28:20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus falou que ele está presente, ele está presente. Mas tem momento, irmãos, que devido às lutas que passamos, parece-me que a convicção ela vai embora. Parece que nós olhamos e vemos só barreiras, só dificuldades, e ali começamos então, tendemos a lamentarmos, a entrar para o caminho da lamentação, e automaticamente a discussão. E quando nós discutimos, e começa a acalorar-se aquela discussão, nós nos distraímos, e não notamos a presença de Deus em nossas vidas. Perdemos a convicção da presença de Deus invisível, e não notamos a presença visível, que Deus manda pessoas naquele momento para nos levar uma palavra de aconselhamento, até mesmo para nos ouvir, mas nós não valorizamos às vezes. Eu quero nesta manhã dizer para você, que você não tenha nenhuma dúvida, Jesus ele está presente na tua vida, nos momentos de tristeza e nos momentos de alegria, nos momentos que você está lamentando, no momento que você está discutindo, em todos os momentos, Deus está presente, Ele está vendo, está observando tudo. E muitas vezes Ele manda um anjo, que é uma pessoa,
para nos socorrer, para nos ouvir, para nós possamos chorar no ombro desse irmão, dessa irmã, porque é assim que Deus faz. É a presença visível de Deus aqui na terra. É eu e você, irmãos. Você tem que ter essa convicção. Porque você pode ver que muitas vezes as pessoas falam assim: olha, puxa vida, eu estava num momento muito difícil, Deus mandou o irmão fulano de tal, ou a irmã, naquele dia na minha casa, e me falou palavras de consolo, e Deus usou a vida daquele irmão, Deus usou a vida daquela irmã. Sabe o que é? A presença visível de Jesus na tua vida. Mas às vezes, irmãos, a gente não valoriza. Porque eu já tive situações que eu estava perto, aonde estava acontecendo uma discussão, e tudo que eu falei, as pessoas não prestaram atenção no que eu falei, da parte de Deus. E às vezes você também se deparou com isso. Chegou onde está uma discussão acalorada, as pessoas não prestam atenção no que você está falando. É Deus falando, trazendo uma palavra ali de direcionamento, mas nós estamos distraídos com a discussão, porque aí o nosso foco, todas as nossas forças, nós concentramos ali naquele problema. E quando nós fazemos isso, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E Deus falou: olha, como vocês são demorados. E Deus, nos dias de hoje, Jesus está falando, em algumas circunstâncias, como vocês são demorados para crer em tudo quanto eu ensinei, tudo quanto está registrado no meu evangelho. Nós temos dificuldade, irmãos. No momento difícil, nós sentimos medo. No momento difícil, nós ficamos com o semblante triste, e nós não percebemos que Deus está agindo em nosso favor. Uma outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, claramente, a falta de percepção da presença de Jesus. Eles não perceberam mesmo, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então eu quero dizer para você: perceba o que Deus está fazendo na tua vida e na tua família. Perceba o que Deus está fazendo na igreja. Perceba que Jesus está presente aqui agora. Jesus está aqui, irmãos, trazendo consolo, trazendo direcionamento, trazendo cuidados. Jesus está aqui. E para encerrar, a percepção deles era tardia. Eles perceberam muito tarde. Depois que haviam chegado, já estavam sentados à mesa, eles poderiam ter aproveitado o caminho de 11 quilômetros, aproveitado cada segundo da presença inefável de Jesus. Eles não aproveitaram. Imagine, irmãos, 11 quilômetros, daqui de Ivaiporã até aquela entrada ali de São João do Ivaí, tem uma placa lá que está marcando 11 quilômetros. Imagine se você tivesse a oportunidade, eu e você, de sair fazendo a caminhada na beira do asfalto, e Jesus viesse nos acompanhar, se materializasse como homem e viesse e perguntasse: o que você está sentindo nesse momento? Como que está a tua vida? Quais os acontecimentos aqui que está acontecendo em Ivaiporã? Certamente ele ouvia um monte de lamentações, um monte de reclamações. Em quanto tempo, mais ou menos, eu não sei se alguém experimentou isso, eu acho que não, porque graças a Deus todos nós temos carro, né? Eu tenho ônibus e tal. Mas quanto tempo você acha que um homem a pé, para ir daqui lá naquela placa da entrada do São João lá, demoraria para ir? Um dia inteiro, será que ia? 2 horas? Ok. Então até que não é muito, né? Mas nessas 2h30 ou 3 horas, vamos dizer assim, de caminhada, se Jesus acompanhasse você até lá, daria para você aproveitar durante esse trajeto, daria para você aproveitar muito a presença de Deus na tua vida, se materializar e dizer assim: pois é, me conte então os acontecimentos aí de Ivaiporã. Me conte o que está acontecendo na Igreja Batista Betel de Ivaiporã.
Com certeza era uma lamentação, né? Ou talvez não, né, irmãos? Não estou generalizando. Talvez a gente iria começar a dizer, não, porque está difícil, porque olha, o povo não se converte, a gente faz, convida a gente para ir para a célula, eles não vão. Ah, porque o pastor, às vezes, não está indo bem na direção que eu gostaria que ele fosse. Ah, porque isso, porque aquilo, porque os líderes de célula não se mexem, porque a nossa igreja tem pouca oração. Ah, porque os nossos cultos não estão muito animados, tinha que ser mais animado ainda. E assim por diante. Talvez levaria por esse lado. E talvez não tocaria nessa área, mas diria assim, não, mas a minha vida está numa dificuldade, olha, porque a coisa não vai. Porque, olha, eu sou dizimista, viu? Sou dizimista, ó. Eu entrego meu dízimo, a oferta, mas não estou prosperando, a coisa não vai, está travado. Talvez a lamentação seria essa. Esse atual prefeito aí deixou as ruas cheias de buraco. E assim, tanto é que eu tive que abandonar meu carro e estou caminhando a pé agora. Né? Talvez ia falar isso. Talvez seria isso, irmãos. Porque nós somos especialistas, irmãos, para reclamar. Nós somos especialistas. Mas, às vezes, reclamamos de comer banana, de ter só banana para comer. Mas olhamos para trás, vemos gente comendo a casca da banana que você está jogando. Tem pessoas, irmãos, que têm o potencial de realmente dar uma virada na sua vida mesmo. Tem um potencial na mão. Tem dons e talentos que Deus deu. Tem recursos que Deus colocou. Mas ele não sabe aproveitar os recursos que Deus colocou na mão dele. Tem pessoas que ele tem dons e talentos maravilhosos, mas enterrado. Porque ele não consegue. Ele se apega com os problemas. E os problemas é dia e noite, irmãos. Eu era um cara assim, irmãos. Eu não conseguia decolar no meu ministério. Quando eu comecei lá em Telêmaco Borba, eu não conseguia decolar porque eu era amarrado com os problemas. Eu já ficava preocupado, roendo as unhas, com coisas que aconteceu o mês que vem. Eu já pensava, não vai dar certo. E quantas vezes eu dizia, mas se eu fizer isso, vai dar assim, ó, não vai dar certo. E daí, exatamente daquele jeito acontecia, não dava certo. Porque há poder em nossas palavras. E aí, irmãos, os 2 discípulos que estavam indo para Emaús, eles estavam tão envolvidos que eles não perceberam que era o próprio Jesus que estava com eles, caminhando com eles. Eles não perceberam. Perderam uma grande oportunidade de abraçar o Senhor, de estar ali dizendo, ai, que gostoso estar junto com o Senhor. Quando o Senhor morreu lá na cruz, quando o Senhor foi sepultado, eu fiquei com o meu coração tão triste. Mas agora o Senhor está aqui conosco, cumprindo-se aquilo que o Senhor havia prometido, o Senhor havia falado. O Senhor Jesus tem falado no nosso coração, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Jesus falou que mediante a nossa fé nele, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, eles fazem morada em nossas vidas. E tem momentos que nós achamos que estamos só. Há momentos que nós achamos que estamos abandonados à própria sorte. Mas Ele está presente na nossa vida. Irmãos, eu quero dizer para vocês que esta convicção que Deus está 24 horas por dia em nossas vidas, essa convicção, ela é aumentada, ela vem pela fé. Às vezes nós nos sentimos arrepio, porque o crente pentecostal, ele tem aquela mania, se baseia no sentimento que ele está sentindo físico. Ah, porque eu não arrepiei, então não aconteceu nada. Quero dizer para você que não é assim que se baseia, é pela fé. Jesus falou, está falado. Ele falou que, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E nós às vezes ficamos, irmãos, lamentando e dizendo, parece que Deus esqueceu de mim. As coisas não estão acontecendo. É por fé, irmãos. Agora, logicamente que nós também, muitas vezes temos, irmãos, tem uma manifestação física da presença de Deus. Porque depois que os olhos deles foram abertos, porque os olhos deles estavam fechados, irmãos, por causa do foco.
O foco deles estava errado. Em vez de direcionar o foco na palavra que estava no coração deles, que Jesus tinha ensinado, eles começaram a direcionar a visão deles, o foco de visão deles, nos acontecimentos negativos. E às vezes nós fazemos isso. Eu quero dizer que não é às vezes, quase sempre, né? Nós fazemos isso. Mas eu quero que você diga para o teu irmão assim: mude o foco, meu irmão. Olhe para Jesus. Aplique os seus ensinamentos na sua vida. E terá grandes vitórias. Amém? E para encerrar, irmãos, estou já encerrando o tópico. Eles falam um para o outro depois. Eles dizem: por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Era a percepção, quando eles perceberam, mas depois eles notaram lá atrás que teve sinais visíveis no próprio corpo deles, nas emoções deles, que era o próprio Jesus que estava ali, e mesmo assim, na hora não caiu a ficha deles. Quantas vezes, irmãos, há indícios também na nossa vida que Deus está ali. Nós sentimos algo diferente no nosso coração, sentimos nosso coração queimar, mas nós não damos bola, nós não prestamos atenção, porque a nossa mente está tão carregada de problemas e dificuldades, que nós não percebemos, mesmo que Deus dê um toque na nossa vida, no corpo físico, para que haja uma reação, para, tipo assim, ó, como aquele beliscãozinho: ei, eu estou aqui, ó. E nós não notamos. Eles não notaram. Eles não notaram. E depois eles comentaram um com o outro: nosso coração estava queimando. No versículo 32 diz assim: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quantas vezes, irmãos, nosso coração está queimando, mas nós nem notamos também. Gostaria de convidá-lo a se colocar em pé. Você crê realmente que Deus está aqui nesta manhã? Muito fraco, irmãos. Vocês creem que Jesus está aqui nesta manhã? Amém. E que Ele só está aqui nessa manhã, mas não vai com você para a tua casa, não faz parte da tua vida? É assim? Não? Vocês creem então que Ele está com vocês 24 horas por dia? Amém? Amém? Ele está. Esta é a convicção. É a convicção da presença de Deus invisível na tua vida. É mediante a nossa fé. É por aquilo que a palavra de Deus diz. E a presença visível é a presença daquele irmão que Deus envia para você, daquele irmão que Deus envia para conversar com você, nos momentos tristes e nos momentos alegres. A presença visível de Jesus é o irmão que está do teu lado. Diga para ele assim: você é a presença visível de Jesus. E isso é uma realidade, irmãos. Por que Satanás trabalha de todas as formas para causar divisão na igreja? Atrito entre irmãos, discórdia entre irmãos. Sabe por quê? Porque aí o foco é mudado. Nós passamos a olhar nosso irmão como nosso inimigo, aquele que está querendo puxar nosso tapete. O ser humano é assim. E Satanás bate exatamente aonde dói. Satanás não vai usar pessoas lá de fora, aqueles caras que talvez você nem simpatiza com eles, aquelas pessoas que você nem simpatiza com elas. Mas Satanás, ele sabe lançar semente, irmãos. E por isso que ele trabalha dia e noite para interromper comunhão entre irmãos. Porque interrompeu a comunhão entre irmãos, está automaticamente interrompida a comunhão com Deus. Porque nós falamos que temos comunhão com Deus, mas não temos comunhão com o nosso irmão, nós nos fazemos de mentirosos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta onde há unidade, onde há comunhão.
E a presença visível de Deus aqui na terra é os nossos irmãos, é a igreja. E nós estamos agora, irmãos, nesta manhã, desfrutando da presença invisível de Jesus pela nossa fé. E temos o privilégio de desfrutar da presença visível dos nossos irmãos. Por isso que é gostoso, irmãos. Não vamos fazer igual os 2 discípulos de Emaús. Eles não perceberam. Eu quero convidar você agora a perceber o teu irmão que está do lado. Perceba ele. Olhe para ele e diz assim: olha, que bom que você está aqui junto comigo, irmão. Né, Jefferson? Podemos olhar um nos olhos do outro, né? Que bom, né? Ter vocês aqui, irmãos. Vocês são a nossa família, estamos unidos aqui. Olha que coisa boa. A presença de Deus aqui, irmãos, ó. Marisa, a presença de Deus na vida de vocês, meus irmãos. A presença de Deus está aqui nesse lugar. A presença de Deus está aqui, irmãos, nos fortalecendo. A presença visível de Deus é os nossos irmãos queridos. É aqueles que nós comemos um churrasco junto. Mas é aquele que nós comemos a pipoca também junto. É aqueles que nós tomamos um copo de água junto. Mas tomamos também uma Coca-Cola gelada junto. É aqueles que nós conversamos no momento da tristeza. Nos unimos uns com os outros quando estamos tristes. Porque uma igreja amável, ela percebe a tristeza um do outro, mas ela também desfruta a alegria um do outro. E nesta manhã Deus quer ministrar no nosso coração, irmãos, de uma forma tremenda. Quando eu estava meditando nessa mensagem durante a semana, eu fiquei maravilhado, porque esse texto mostra coisas tremendas para nós, que nós não vamos cair no mesmo erro que aqueles 2 discípulos caíram. Deixaram-se levar pela situação. Talvez a situação que você está vivendo agora é de grande desafio também. Mas eu quero dizer para você: desfrute da presença invisível pela fé. E desfrute da presença visível de Deus, de Jesus Cristo, na vida do teu irmão, na vida do teu líder de célula, na vida do pastor, da pastora, dos obreiros de Deus. Porque na verdade, irmãos, nós somos a presença de Deus aqui na terra. Você é a presença de Deus aqui na terra. Porque através de você, muitas vidas estão sendo transformadas pelo evangelho que você está pregando, que você está anunciando. Deus plantou você na cidade de Ivaiporã para fazer a diferença. E está aumentando a igreja, o número de discípulos está aumentando. Sabe por quê? Porque você está ganhando as pessoas do teu relacionamento. Você está ganhando pessoas com o teu testemunho. As pessoas estão olhando e dizendo: puxa vida, Deus mudou a vida desse homem, dessa mulher. Eu também quero conhecer esse Deus. Porque Deus nos plantou exatamente, irmãos, com um propósito aqui em Ivaiporã. Não é por acaso que você está aqui em Ivaiporã, você faz parte desse povo. É porque através da tua vida Deus vai cumprir uma grande missão. Deus vai cumprir um grande propósito. E para isso nós precisamos estar unidos, se fortalecendo um no outro. E o que nós fazemos, irmãos, então, para manter isso? Estarmos unidos, um orando pelo outro, um abençoando o outro. Porque nós não podemos esquecer a palavra que Deus falou para Abraão. Ele disse assim: olha, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pessoas que amaldiçoam você, irmão, que me amaldiçoam, está voltando na cabeça delas mesmo. A própria Bíblia diz isso. Portanto, eu posso ficar sabendo que as pessoas falam. Antes eu não tinha maturidade, eu ficava muito triste. Agora, lógico, a gente fica triste, mas eu não deixo me levar por isso. Eu supero. Sabe por quê? Porque essa promessa de Deus: abençoarei os que te abençoarem. E pela fé nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Essa palavra se cumpre nos dias de hoje. Portanto, seja um abençoador. Seja aquela pessoa que agradece a Deus pelo irmão, com todas as falhas, com todas as deficiências. Porque também na vida de cada um de nós há deficiências, mas há
grandes qualidades que superam os nossos defeitos. E que nós possamos, irmãos, caminhar unidos. Em vez de lançar palavras negativas, vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Vamos abençoar. Isso você está fazendo, você está beneficiando você mesmo. Porque, como é que é o nome daquele negócio que o Batman usa? É bumerangue, né? É isso? Quem que conhece aqui o super-herói Batman? Ele lançava aquele troço, ele ia virando e voltava na mão dele mesmo. Quando a gente lança a palavra assim, irmãos, ela vai virando, ela sai, volta na nossa cabeça mesmo. E uma outra coisa, que é muito difícil da gente realmente ter essa convicção. A palavra que nós lançamos, irmãos, ela fica no ar e ela não é destruída, ela fica vagando no mundo inteiro, no ar. E ela não volta mais para a nossa boca. Por isso que nós temos que vigiar com a nossa boca, porque senão ela não volta mais. Você pode até depois você pedir perdão e tudo, mas aquela palavra já foi, ela já causou estrago. Então é melhor se manter com a boca fechada, só abrir a boca quando for palavras de bênção, porque é isso que Deus quer. Nós somos chamados para abençoar. Diga para o teu irmão que está do teu lado, tua irmã, diga assim: você foi chamado para abençoar. Eu gostaria de, nesse momento, irmãos, geralmente não faço esse apelo no nosso culto de ceia, porque nós vamos já estar celebrando a ceia. Mas você que está passando por dias de grandes lutas, e durante essa mensagem aqui você detectou que você ficou distraído durante a semana, que Deus enviou pessoas até você, e que você teve um momento que você perdeu a convicção da presença de Deus, invisível na tua vida, mas Ele está presente na tua vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, nós vamos estar orando, e Deus vai estar te fortalecendo nesse momento. Porque quando nós estamos, irmãos, focados em algum problema, nós vemos barreiras à frente, nós ficamos, irmãos, assim, desconcertados mesmo, né? Não vamos apontar dedo para os discípulos, porque veja bem, eles tinham perdido Jesus. Jesus tinha ido para a crucificação. Eles estavam arrasados. Então eu quero falar com você que passou a semana talvez triste por algum problema, ficou com o semblante descaído por algum momento. Se há alguém que passou essa semana assim, nós queremos orar por você. E Deus vai devolver nesta manhã a alegria no teu rosto. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele quer ver você desfrutando do melhor na sua presença. Porque as lutas, irmãos, os conflitos que temos às vezes na área profissional, na vida conjugal, familiar, nos faz mudar o foco. Nós começamos a olhar aquela dificuldade com muita tristeza. O nosso semblante fica triste. Nós ficamos desconcertados. Ficamos machucados, doídos por dentro, distraídos. E Jesus está falando conosco, nós não entendemos. Não lembramos a sua promessa. Nós focamos naquela situação e dizemos assim: ah, como está difícil eu vencer esse obstáculo. E às vezes, irmãos, agimos imaturamente diante de uma situação dessa. Às vezes nós trocamos os pés pelas mãos, falamos bobagem, ofendemos pessoas, e a maioria das vezes ofendemos aquelas pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, que nos ajudam. Às vezes a gente, nessas horas, nesses momentos, a gente ofende a Deus com palavras, mas ofende também o cônjuge, ofende até mesmo o irmão. Mas nesta manhã, Deus quer sarar essa ferida, irmãos, porque a presença de Deus é real neste lugar. A presença de Deus nesse lugar é para sarar as feridas, para colocar o bálsamo sobre o ferimento. Deus quer te curar nesta manhã. Deus quer dizer para você assim: ó, você não notou a minha presença durante a semana, mas note agora, sou eu que estou aqui.
Como aqueles discípulos, eles foram muito tardios. Nós às vezes somos tardios também. Mas é tempo agora de você lembrar que teve um momento da semana que o teu coração ardeu da presença de Deus, mas você não valorizou, porque falou mais alto a situação que você estava passando essa semana. Mas o Senhor compreende você. Mas na verdade quem perde é nós mesmos. Depois ficam marcas, tem reflexos dos momentos que nós estamos desconcertados por palavras que falamos. Depois nós vamos ter que pedir perdão, nós vamos ter que pagar o preço da humilhação, porque na verdade pedir perdão não é fácil, irmãos. Mas nesta manhã Deus quer trazer uma cura para o teu coração. E os dias que você vai viver de agora em diante, você vai desfrutar cada dia da presença de Deus. Fique atento. Quero orar com você. Coloque a tua mão no coração agora. Mão direita no coração, com os olhos fechados. E você agora vai exercer a convicção de que Deus é com você, porque Ele é. Exerça toda a convicção, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, que Deus é com você, porque é. E também nesse momento, focalize os irmãos que estão do teu lado, com os olhos fechados. Imagine toda a igreja. Imagine o esposo, a esposa que Deus colocou na tua vida, a família que Deus te deu. Imagine a família Betel que Deus colocou no teu caminho. Hoje faz parte da grande família Betel. Uma família alegre, uma família comprometida um com o outro. Você já notou, certamente agora, veio a convicção de que você está bem acompanhado. Primeiramente pela presença de Jesus, o Espírito Santo atuando na tua vida. E depois a convicção visível, né? Que você tem pessoas que são em teu favor, que estão com você, que estamos no mesmo barco, que estamos prosseguindo no mesmo alvo. Senhor Deus, eis aqui, Senhor, os teus filhos, que passaram, Senhor, por uma semana turbulenta, Pai. Passaram por dias turbulentos, pelos quais eles focaram mais o problema do que a tua presença em suas vidas. Mas nesta manhã, Pai, eu peço, vai curando cada coração nesta manhã. Cada pessoa que está com a mão no seu coração agora. Toca, Senhor, agora profundamente nesse coração, trazendo, Pai, uma leveza, trazendo um consolo, trazendo, Pai, uma retidão, trazendo, Pai, uma convicção, trazendo, Pai, um gozo, trazendo, Pai, um momento ímpar na sua vida da tua presença. Que o Senhor traga agora uma convicção, Pai, da tua presença aqui agora. Que esse homem, essa mulher, não tenha nenhuma dúvida de que o Senhor é com eles. Porque a tua palavra diz que o Senhor é com aquele que crê no seu nome, aquele que professa fé no teu nome. E nesse momento agora, Pai, vai tocando o coração desse homem, dessa mulher. E que a convicção seja aumentada. E que a partir de agora também aumente mais a comunhão entre irmãos. Que ele fique mais atento também quando o Senhor enviar um dos seus, representando o Senhor fisicamente ali, para trazer uma palavra de consolo, de conforto, de aconselhamento. Que cada um esteja apto a ouvir, a parar tudo, largar tudo e estar ouvindo a preciosidade que é a tua palavra, o teu aconselhamento. Porque a continuação do dia vai ser produtiva quando nós paramos para ouvir Deus. Quando nós paramos para consertar algo que está errado, quando nós reconhecemos que algo está errado e precisa ser mudado, e nós nos deixamos o orgulho de lado, e nós então aplicamos na nossa vida aquele conselho. É assim, Pai, que eu quero pedir para o Senhor, que o Senhor venha, Pai, trazer em cada coração, e principalmente no coração desses irmãos, que detectaram, que precisavam de uma ministração especial. Nesta manhã, Senhor, toca
na vida de cada um profundamente. Eu quero que vocês estão aqui à frente e digam assim comigo: Senhor, eu estou convicto da tua presença invisível em minha vida e na vida da minha família e na vida desta igreja. E eu também estou convencido e tenho certeza absoluta que a tua presença visível é os irmãos, é a minha família, é aqueles que são discípulos teus em tempo presente. Eu quero dizer, Senhor Jesus, que eu quero caminhar com esta convicção em minha vida, em nome de Jesus. Amém?